Alvíceras, quem foi Rocha Pombo? Rocha Pombo. Rocha Pombo, você vê a imagem dele aí na tela, autor de vários livros e importante gramático da língua portuguesa, importante estudante da linguística no Brasil, das ciências da linguagem. Então, dentro da Academia Brasileira de Letras, ele teve lá o seu espaço. Vamos ver o que o próprio Evanildo Bechara, prefaciando o seu dicionário de sinônimos, vai dizer sobre o Rocha Pombo. Diz assim o Evanildo Bechara: a trajetória cultural de Rocha Pombo é o fiel espelho de um permanente bravo lutador que, vencendo as precariedades do torrão natal, galga honroso lugar no quadro dos intelectuais brasileiros. De nome completo José Francisco da Rocha Pombo, nasceu o autor deste dicionário de sinônimos em Morretes, na província do Paraná, em 4 de dezembro de 1857, com evidentes dotes literários que cedo se manifestaram. Mas foi para a carreira política que encaminhou seus primeiros passos, alcançando aos 20 anos lugar de destaque na Assembleia Provincial. Entretanto, se viu impotente para inverter suas posições diante das poderosas tramas parlamentares de uma política quase sempre afastada do interesse público. Salvou a alegria de ver publicado nesse mesmo ano seu primeiro estudo sobre instrução pública na revista fluminense A Escola, com transcrição na revista del Plata, de Buenos Aires. Encontrara na atividade cultural o campo em que se iria destacar, mas um campo que pouco lhe dava para garantir com dignidade seu sustento e da sua família. Os obstáculos não o tiraram da trilha iniciada. Em Curitiba, viu em 1888 publicado seu romance A Honra do Barão. Em 1882, Dadá a Boa Filha. E em 1888, Petruccello. Também não lhe faltava o extro para o poemeto Guaíra, saído em 1886. Desiludido com os parcos recursos que seu torrão natal lhe oferecia, deixou Curitiba em 1897, transferindo-se para o Rio de Janeiro, onde poderia ter mais recompensada sua maturidade intelectual. Realmente, na capital, apesar de não diminuídas suas horas de trabalho intenso, encontrou ambiente mais propício às produções que vieram inúmeras. Os livros didáticos na área da história representam sua maior atividade, como Nossa Pátria, para crianças, que chegou a alcançar mais de 60 edições. Sua História do Brasil, em 10 volumes, acabada em 1917, consumiu-lhe 12 anos de trabalho. As muitas horas de trabalho não lhe permitiam, para a confecção de seus estudos, a pesquisa atenta, a consulta aos arquivos para a composição das obras históricas, mas o zelo e a honestidade profissional o faziam abastecer-se nas fontes mais autorizadas e delas extrair o material que aproveitava. Um trabalhador operoso na mesma área de historiografia, Rodolfo Garcia, que em 1935 sucedeu a Rocha Pombo na cadeira 39 da ABL, assim a ele se referiu no discurso de posse. Rocha Pombo fez o que foi possível fazer. Entretanto, não há como desconhecer o extraordinário mérito da obra de Rocha Pombo, sua utilidade provada, os serviços prestados aos estudantes que o estimam sobre todas as congêneres. Seus pendores literários, desde cedo aflorados nas tentativas de ficção acima lembrados, iriam estimulá-lo a compor uma obra sobre língua portuguesa. Autor de compêndios didáticos, cedo deve ter chegado à conclusão de que à bibliografia escolar, bem como ao escritor novelo, faltava um bom, desenvolvido e atualizado dicionário de sinônimos, uma vez que, à época, o mercado só contava com produções portuguesas mais antigas, todas datadas do século XIX. Armou-se dessas fontes, algumas vezes transcrevendo-as literalmente,
e das mais importantes francesas e espanholas no assunto e partiu para a elaboração deste seu, preocupando-se com mais extensão dos verbetes e mostrando, quase sempre com muita propriedade, as diferentes franjas semânticas das palavras que integram a série sinonímica, evidenciando que não são, por isso, intercambiáveis.